Olá pessoal, boa tarde. Vamos seguir com mais uma aula de correção dos exercícios, ou melhor, das questões do curso preparatório CPA 10. Então temos aqui uma sequência com 5 questões, onde vamos avaliar qual a resposta correta, com o intuito de praticar e treinar cada vez mais os conceitos relacionados à certificação CPA 10. Primeira questão: um investidor está analisando duas opções de investimento. Um fundo de renda fixa, então esse é o tipo do fundo, renda fixa, que oferece uma taxa de retorno fixa de 6% ao ano. Então essa é a taxa de retorno, a rentabilidade. E do outro lado tem um fundo de ações. Então, uma outra modalidade, aqui a gente está falando de ações, que historicamente teve um retorno médio de 10% ao ano, mas com maior volatilidade que o primeiro. Natural, pelo fato de ser um fundo de ações. Então, quando a gente fala de renda variável, o preço das ações possui uma variabilidade ou uma volatilidade em função do mercado, lei da oferta e da demanda. Do outro lado, a gente tem um fundo de renda fixa com retorno fixo de 6% ao ano. Considerando apenas o retorno esperado, então qual o retorno esperado aqui dos fundos, qual investimento parece ser mais atraente e por quê? E aí, alternativa A, o fundo de renda fixa, porque oferece um retorno garantido. O fundo de ações, porque historicamente teve um retorno maior. Eu queria grifar aqui essa palavra, historicamente. E claro, quando a gente fala historicamente, não quer dizer que teremos garantido o retorno daqui para frente. C, ambos os fundos são igualmente atraentes. Os dois são atraentes aqui para o investidor. E D, depende do perfil de risco e dos objetivos de investimento daquele investidor. Então a gente fez a avaliação aqui, um fundo de renda fixa mais conservador, 6% ao ano. O outro, historicamente, tem um retorno maior, o fundo de ações, 10% ao ano, mas apresenta maior volatilidade, ou seja, maior risco. Qual seria a alternativa correta? E aí, a alternativa correta é a alternativa D. Depende do perfil de risco e dos objetivos do investidor. Vejam só. Perfil de risco do investidor. Marcar aqui, perfil de risco do investidor e o objetivo. Por quê? Porque a escolha entre um fundo de renda fixa com 6% ao ano e um fundo de ações vai depender do perfil de risco. Se nós temos um investidor que é mais conservador, como a gente falou, é melhor ele seguir com o fundo de renda fixa e garantir os 6%. Se ele quer assumir mais risco, tem uma propensão a maior a assumir risco, aquela informação de que historicamente 10% de rentabilidade, de retorno, é interessante para ele. Então ele poderia escolher o fundo de ações. Então, nesse caso, a resposta é que vai depender das expectativas, do perfil, do que o investidor quer com relação ao investimento que ele vai realizar. Então, uma questão bem interessante aí. Vamos para a segunda? Segunda questão. Um investidor está preocupado com a inflação. É esse o fator de risco que ele quer cobrir e deseja proteger seu portfólio contra o impacto da inflação. Qual das seguintes estratégias seria mais eficaz para mitigar, para reduzir o risco de inflação que ele não quer correr? Alternativa A, o investimento em títulos de renda fixa com vencimento de curto prazo. Será que um título de renda fixa
ajuda ele a mitigar o risco da inflação? B. Investir em ações de empresas que têm histórico de aumentar os dividendos acima da inflação, né? De oferecer dividendos e que a parcela paga de dividendos de um exercício para o outro é acima da inflação. Interessante essa alternativa. C. Manter uma porção significativa do seu portfólio em dinheiro. E D. Comprar títulos do governo indexados à inflação. Seguindo para a alternativa correta, investir em títulos de renda fixa não garante cobertura da inflação, porque ele vai direcionar uma rentabilidade, mas a inflação, se ela aumentar, ela vai corroer essa rentabilidade. Então, essa alternativa está incorreta. B. Investir em ações que têm histórico de aumentar os dividendos. Aqui, pode ser que até a empresa defina ter dividendos acima da inflação. Mas também, caso que em um ano específico, onde a inflação rapidamente aumente, pode ser que a empresa depois decida que não consegue cobrir todo esse aumento da inflação e aí inviabiliza esse tipo de investimento. C. Manter parte do seu portfólio em dinheiro. Essa é a pior das alternativas, porque se deixar o investimento, né, o dinheiro aqui, se colocar o dinheiro embaixo do colchão, como a gente costuma falar, a inflação corrói totalmente esse dinheiro. Ele vai valer menos quando for utilizar esse dinheiro. Então essa é a pior das alternativas. E D, comprar títulos do governo indexados na inflação. Essa é a alternativa correta. E por quê? Vamos ver por quê. Os títulos do governo indexados à inflação são uma forma eficaz de proteger o portfólio contra o impacto da inflação. Por quê? Porque normalmente ele é indexado já à inflação, indexado ao índice IPCA de inflação, mas um percentual de juros. Então, é garantido que a inflação do período vai ser coberta, eu vou ter a rentabilidade, a inflação não vai corroer o rendimento. Se a inflação subir 1%, esse título vai subir 1% da inflação mais um percentual de juros. Se a inflação subir 5%, ele vai pagar os 5% de variação da inflação mais os juros prometidos. Tá? Então, assim a gente consegue mitigar o risco de inflação que esse investidor está com medo, né? Por isso que ele quer se proteger. Ok? Então, a alternativa D é a correta. Vamos para a questão 3. Um investidor está considerando investir em um fundo de private equity. Um fundo de private equity é aquele que investe em participações de empresas, né? Compra participação em empresas, né? Normalmente empresas não listadas em bolsas. E aí, a partir da valorização, reestruturação, melhoria aqui da performance dessa empresa, o fundo vende a empresa para o mercado, para um outro comprador e rentabiliza. Então, em resumo, é assim que esse fundo funciona, um fundo de participações. Qual dos seguintes fatores é mais relevante para avaliar a liquidez desse fundo? Então, estamos falando aqui de liquidez. O desempenho histórico do fundo em relação ao mercado de ações. Será que o desempenho histórico ajuda a explicar a liquidez do fundo? B. O histórico de rentabilidade do fundo nos últimos anos. O primeiro é o histórico de rentabilidade em relação ao mercado de ações, o quanto ele aumenta ou diminui o seu retorno em relação ao mercado de ações. O segundo é a própria rentabilidade do fundo nos últimos 5 anos. Então, aqui é rentabilidade, aqui é rentabilidade. C, prazo de bloqueio dos investimentos do fundo, se os recursos investidos ficam bloqueados num determinado prazo. Isso é característica de fundo de participação, porque não é um fundo, já estou até explicando, não é um fundo tão líquido, em que o investidor coloca o seu recurso e tira quando ele quer. Normalmente tem um prazo em que
os recursos ficam bloqueados, e D, taxa de administração cobrada pelo fundo. Será que é a taxa de administração que explica a liquidez? Então, a resposta correta é a alternativa C. Na minha própria explicação, eu já fui chegando a essa conclusão. Então, aqui é rentabilidade, aqui é rentabilidade, aqui é taxa de administração, mas isso não explica se ele é líquido ou não. Eu posso ter uma rentabilidade alta ou baixa, e não tem muita relação com a liquidez. Posso ter uma taxa de administração mais alta ou mais baixa, não tão relacionado à liquidez, mas o prazo de bloqueio sim. Se o dinheiro do investidor fica bloqueado por muito tempo, quer dizer que não tem liquidez. Tá? Não é líquido esse investimento. Tá? É isso que a gente precisa ter em mente. O dinheiro, né? O recurso, né? O acesso ao recurso, quanto que esse recurso fica disponível para eu colocar e tirar num determinado fundo. Certo? Então, um pouco mais de informação. Alternativa C, a liquidez de um fundo, e aí serve para qualquer fundo, para qualquer tipo de fundo, é frequentemente determinada pelo prazo de bloqueio. Vamos lá, pelo prazo de bloqueio do dinheiro, né, dos investimentos que foram realizados, que é o período durante o qual os investidores não podem resgatar seus investimentos. O dinheiro fica lá, fica parado, fica na conta, né, bloqueado só depois desse período que o investidor pode sacar seus recursos. Então, quanto maior o prazo, quanto mais tempo ele ficar bloqueado, menor é a liquidez daquele fundo específico. Tá? Normalmente o investidor quer liquidez, que é um prazo curto, ou liquidez diária. Liquidez diária quer dizer que coloca o dinheiro num dia, no outro ele já pode sacar. Ok? Então vamos lá. Agora a questão 4. O investidor deseja construir um portfólio diversificado. Essa é a palavra-chave. Que inclua exposição a diferentes classes de ativo, diversificando seus investimentos. Além das ações e títulos que ele já tem, qual das seguintes classes de ativo oferece percentual de retorno e diversificação adicionais? O que faz eu ter um diferencial de retorno e de diversificação frente ao que eu já tenho? Para respondermos, aqui a gente tem as alternativas: A, commodities, B, bem imóveis, C, ouro e D, criptomoedas. Vamos lá, commodities são aqueles ativos negociados em bolsa, exemplos: minério de ferro, soja, café, são commodities, aqueles ativos comumente comercializados entre os países, e eles são suscetíveis à variação de mercado. Bem imóveis, residenciais ou comerciais, ouro, negociado também normalmente em bolsa, e criptomoedas também, um ativo de renda variável, da mesma forma que commodities e ouro. Como a gente está falando aqui de ações e títulos, quem gera, quem dá o valor, o preço das ações e dos títulos é o próprio mercado. Da mesma forma que as commodities, que o ouro e que a criptomoeda. O mercado financeiro. Então vamos lá. O mercado financeiro é o que vai reger o preço desses ativos. Mercado financeiro. Já os bens imóveis têm um mercado específico, que é o mercado imobiliário. Então, a ideia aqui é que para ter um potencial de retorno maior, independente do mercado financeiro, são os bens imóveis. Essa é a alternativa correta. Os bens imóveis vai trazer um potencial de retorno maior e vai diversificar, porque eu estou em outro mercado, estou no mercado imobiliário e não no mercado financeiro. Ok? Então, é a alternativa B. Olha lá, bens imóveis são uma classe de ativos que oferece um potencial de retorno e diversificação adicionais, porque está em um outro mercado diversificado. Eles têm baixa correlação com as outras classes de ativo.
Por estar no mesmo mercado, então, ações, títulos, commodities, ouro, criptomoedas, todos estão suscetíveis à variação do mercado financeiro. Então, uma queda brusca do mercado financeiro, praticamente todos os ativos aqui acabam caindo. E para fugir disso, a gente pode ir para os bens imóveis, e aí a gente está falando do mercado imobiliário. Outro mercado a gente diversifica e pode gerar um potencial de rendimento maior. Vamos para a última questão, que é a questão 5. Um investidor está analisando um título de dívida, um título emitido por uma empresa, um título de dívida corporativa, aqui emitido por uma empresa, e ele tem uma classificação de crédito BBB. Qual dos seguintes fatores é mais relevante para determinar o risco de crédito associado a esse título? Vamos lá. Classificação de um título ou de uma empresa, A melhor classificação é AAA, e daí nós temos, outras classificações, depois vamos ter um triplo B, depois duplo B, B, e subindo aqui, quanto melhor a classificação de crédito, menor o risco de crédito, tá? Então aqui é uma classificação intermediária desse título. Então está perguntando qual dos fatores abaixo é o mais relevante para determinar o risco de crédito. A. O preço atual do mercado de títulos. Será que olhando o preço atual do mercado a gente consegue concluir sobre o risco de crédito? B. O rendimento do título em relação aos títulos do governo. Comparar o rendimento, quanto esse título está pagando de rendimento versus o rendimento dos títulos do governo. C. O histórico de rentabilidade da empresa. Veja, não está falando de rentabilidade do título, está falando da empresa que emitiu o título. Será que o histórico de rentabilidade da empresa vai dizer sobre o risco de crédito do título? Ela pode até dizer, mas está pedindo a mais relevante. D. A perspectiva econômica do setor que a empresa opera. Será que o setor é o melhor para explicar o risco de crédito? Tá? Indo para a resposta, alternativa B, o rendimento do título em relação aos títulos do governo. Vejam só, se a gente tem um título que paga 5% ao ano de rentabilidade e os títulos do governo estão pagando 3% ao ano, é um exemplo fictício. E nós temos um outro título que paga 8% ao ano, para os mesmos 3% de rentabilidade dos títulos do governo. O que a gente conclui aqui? Esse aqui, 5% ao ano versus 8% ao ano, aqui a gente tem o título A, aqui a gente tem o título B. O B tem um risco de crédito maior, porque ele paga mais rendimento do que o A. Olha, ele está bem acima dos títulos do governo. A conclusão é que o título A é mais arriscado que o título do governo, porque ele paga um rendimento maior, e o B é mais arriscado que os dois, porque ele paga um rendimento maior. Vejam então que, comparando o rendimento do título com o quanto é o rendimento do título de governo, a gente consegue saber se ele é mais ou menos arriscado, se ele tem mais ou menos risco de crédito, tá? Por isso que a alternativa B. Então, o rendimento do título em relação aos títulos do governo é um indicador importante do quê? Do risco de crédito associado àquele título de dívida corporativa. Um rendimento mais elevado, em relação aos títulos do governo, geralmente reflete maior risco de crédito percebido pelo mercado. Aqui tem o maior risco de crédito do que o título do governo e inclusive do título A, certo? Então essa comparação que mostra se o risco de crédito é maior ou menor. E com isso a gente conclui essa aula
com 5 questões das provas da certificação CPA 10.